Foi! Moleque! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast! Sejam muito bem-vindos e hoje nós temos uma convidada ilustre aqui, Mari! Mari de Oliveira, meus amigos, preparem-se para a história da Mari. Olha, Mari, você, cada vez que a gente se encontra, você me surpreende. E eu, se fosse você que está aqui agora assistindo esse meu primeiro podcast, você não pode perder essa história. Mari, nós temos o costume de quem vem aqui, quem senta nessa cadeira, se apresenta. Quem é Mari de Oliveira? Conta pra gente. Bom, primeiro, um prazer enorme, prazer Palomita. Que legal. Sempre estar com você, meu legal. amigo Renato. Bom, eu sou a Mari de Oliveira, sou uma mulher de 40 anos. Eu sou mãe, eu sou casada e eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou formada em biologia, mas não atuo. E foi num dos piores momentos da minha vida que eu me redescobri, me permiti contar uma história, me descobri palestrante. Olha. Me conectei ao Renato, me aproximei do Renato. Que te ensinou como contar essa história. Pois é. E hoje eu estou aqui, a convite do Renato. Que legal, que legal. Mari, e você é mãe do Dudu, né? Amigo da Ana Laura, né? São amigos já há muitos, muitos anos. E eu conheço a tua história, né, inteira, Mari. Nós já vivemos fortes emoções pela sua história. Eu queria que você, Mari, contasse a sua história, relembrasse a sua história, para quem não te conhece. O que aconteceu? Desde o Dudu. Ou você quer que eu conte? Ou você quer que eu conte? Eu vou te contar. Não, Palomita. não, Renato, eu não quero que você conte. Não, Eu vi dela. tem que ser você, Mari. Tem que ser você, tem que ser você. Conte aí. Então eu vou contar. Bom, primeiro assim, nessa parte da minha apresentação, quem é a Mari? A Mari é uma mulher que tinha muita vontade de ser mãe. Era um sonho, uma coisa assim genuína minha, a maternidade. Mas eu sabia que ia ser num momento especial. Assim, eu não queria que fosse a qualquer custo, nem de qualquer maneira, e sem planejar eu engravidei. Eu engravidei depois de ter descoberto um diagnóstico, depois de ter passado por um momento bastante assim crucial da minha vida, porque eu passava mal, eu tinha dores de barriga, eu estava magra, eu estava anêmica, eu não sabia o que eu tinha. E fiquei internada, descobri que eu tenho uma doença inflamatória intestinal que se chama doença de Crohn. É uma doença crônica, ou seja, ela vai estar comigo para o resto da vida, mas aderi ao tratamento e segui minha vida. E fui viver mesmo, assim. Fui realmente cair de cabeça. Pensa. E numa comemoração do meu aniversário, eu faço aniversário em setembro, eu fui viver. Aí já tava, eu e o Eduardo, a gente já estava junto há 10 anos. E nessa comemoração eu engravidei. E... Olha que comemoração! Isso é que eu chamo de comemoração! Caliente! Foi sim, porque o presente foi incrível. E a gente ficou muito feliz, né, com a gravidez e estava seguindo tudo muito bem. Mas quando a gente foi ali confirmar o sexo do Dudu, né, porque eu já tinha ali uma certeza, aquela intuição, né, que eu ia ser mãe do Dudu, a médica realmente confirmou que era um menino, mas ela viu algumas alterações no corpo do Dudu. E deixou a gente bastante preocupado. E a gente saiu de lá com uma suspeita de um diagnóstico que o Dudu nasceria com mielomeningocele. A mielomeningocele ela é uma má formação que acontece no desenvolvimento fetal. A coluna do bebê não se fecha completamente. E aí as inervações, a medula fica exposta, gerando sequelas no corpo do Dudu e da criança. Então, o Dudu tinha um pé torto, ele tinha um acúmulo de água na cabeça, tudo aquilo que eram agravantes por conta dessa coluna aberta. E quando eu levei para minha médica, né, esse diagnóstico, com muito desespero, ela disse para mim, olha, é grave, mas você precisa confrontar esse exame e você precisa de uma clínica especializada em medicina fetal. Eu fui para essa clínica sem procurar referências, com uma esperança de que aquilo não era tão grave, e eu acabei parando numa clínica escola, o que não era problema até começar o meu exame. E quando eles começaram ali, o médico começou a chamar os residentes para entrarem na sala,
E eles falavam que o pé torto que o Dudu tinha era uma condição muito grave, que provavelmente ele não iria andar, que aquele acúmulo de água na cabeça, a hidrocefalia Nossa, já cara, era... honestamente, só um adendo. Os médicos deveriam ter um curso especialmente para médicos, em como dar as notícias, como não preocupar os pacientes. Porque sempre eu parece. nunca imaginei que eu ia piores. passar por isso. E assim, era a minha primeira gravidez, né? Quer dizer, foi a minha primeira e única gravidez. Eu nunca tinha passado por aquilo, mas eu imaginei que uma notícia ou que aquilo não era para ser tratado daquela maneira. E eles iam me expondo, e a situação do Dudu dentro da minha barriga, tudo muito grave, que não ia, assim, não ia ter jeito. E meu filho ia ter uma vida vegetativa ou não nasceria. E eu fiquei indignada com aquilo. Eu pedi para parar o exame e fui embora. E aquela situação me levou realmente para o fundo do poço. Eu me vi ali enfrentando os meus maiores medos, meus preconceitos. Eu tinha medo de ser mãe de uma criança com deficiência. Eu me achava incapaz, eu achava que eu não ia dar conta. Relutei também bastante, assim, questionando a Deus, né? Porque comigo? Porque eu fiz tudo direito, era o meu sonho. E, assim, coisas que depois eu aprendi que não eram questionamentos. Mas, assim, hoje eu vejo que foi necessário aquilo. Como eu disse, eu e meu marido, a gente já estava junto há 10 anos, né? A gente é amigo de infância, eu e o Eduardo. E a gente, adulto, nos apaixonamos. Então, a gente tem isso fácil no nosso relacionamento, a conversa, a amizade. Isso é tranquilo pra gente. E eu vi que eu não estava sozinha, né? Eu tinha ele, podia conversar com ele, comecei a passar para ele tudo isso, essas minhas angústias. E ali na conversa, ele tentando me acalmar, que ia ficar tudo bem, começou a chegar para a gente indicação de médicos que poderiam nos ajudar, a família, né? Começou a nos indicar. E a gente foi para um médico especialista em medicina fetal. E na primeira consulta com esse médico, eu expus para ele tudo o que estava acontecendo, coloquei lá todos os exames na mesa, né? Falei também das minhas angústias. Ele viu, olha, mas o exame aqui tá incompleto. A gente precisa terminar aqui esse exame, né? Porque já que eu tinha pedido para parar o exame, né? E na mesa lá, no ultrassom, ele vendo, viu as mesmas coisas, que o Dudu tinha a coluna aberta, que o Dudu tinha um pé torto, que provavelmente era uma sequela, tinha água na cabeça, que era outra sequela, mas ele precisava procurar alguma coisa a mais, assim, até síndromes, né? É bem complexo, assim, né? O tratamento, assim, as buscas, né? Porque tinha que saber se tinha mais coisas associadas. E, por sorte, não tinha. Ele viu a imagem do coração do Dudu, viu lá os ventrículos, os átrios, viu que tudo funcionava. E ele falou pra gente, assim, que o coração do Dudu era perfeito. E que o Dudu... Isso que importava. Arrepiei aqui. E que o Dudu queria muito viver. E isso é uma coisa que me norteia até hoje, porque quando eu fiquei sabendo dessa má formação, lógico que eu fui procurar no Google, lógico que as pessoas vinham falar para mim, e eu sabia que as sequelas poderiam ser que realmente meu filho não tivesse uma vida ativa. E aquilo, quando a gente não tem informação, é muito crucial, porque você fala assim, então eu quero que meu filho ande, meu filho não vai andar. Como assim o meu filho não vai andar? E quando esse médico falou para mim que o coração dele era perfeito, que ele queria viver, aí parece que encaixou, sabe? Eu falei, poxa, eu querendo que meu filho ande, meu filho quer viver, né? Isso não faz sentido. Então, assim, encaixou. E aí seguimos. O Dudu, a gente fez um acompanhamento gestacional bem rigoroso. O Dudu nasceu de prematuro, mas tudo isso a gente sabendo. Eu sabia que eu não ia poder pegá-lo no colo, que eu não ia poder amamentar, que ele ia passar pela primeira cirurgia após o nascimento. E foi tudo como... Eu ia conversando com ele, né? Conforme eu ia sabendo, eu ia tendo um relacionamento com o Dudu, porque eu não queria perder o vínculo com ele, né? Já que eu não ia ter esse primeiro momento de cheirar, né? Aquela coisa da maternidade que a gente vê, todo mundo tirar foto. Eu falei, mas eu não vou ter nada disso. Por trás do vidro. Isso. E aí o médico tirou ele da minha barriga e falou assim, olha, ele tá bem, e já levou ele. E já foi para cirurgia. Mas assim, Palomita, eu estava preparada para aquilo, entendeu? E isso foi a sorte, porque eu tive esse respaldo. Eu não fui pega de surpresa, porque... Você tinha alguém junto com você também? também? Tinha alguém, eu tinha equipe médica que me preparou, que falou, olha, vai ser assim, assim, assim. Se alguma coisa sair fora do normal disso, aí a gente se preocupa. Mas eu tinha um cronograma. E o Dudu nasceu super bem, chorando forte, se mexeu todo, assim, foi muito especial mesmo, né? Por todo o cuidado, foi muito especial o nascimento do Dudu. Eu fui conhecê-lo
só à noite, fui pegá-lo no colo só 2 dias depois do nascimento, mas nem por isso tirou o vínculo ou o amor, né, da gente. O Dudu hoje já está com 10 anos, ele superou todas as expectativas, ele fez muita reabilitação para estar bem como ele está hoje, ele fez muitas cirurgias, e hoje ele já é bilíngue, ele anda de cadeira de rodas também quando precisa, ele entende muito bem as adaptações na vida dele. E pelo fato do Dudu ter participado e feito muita reabilitação, acabou me trazendo também muitas informações, né? Porque eu saí de uma perspectiva onde eu não convivia com pessoas com deficiência. Eu não via crianças com deficiência. Na minha infância, eu não tive contato com crianças com deficiência. Na minha família, né, no clube, nos passeios, eu não via. Então, por isso do medo. E reabilitar o Dudu me deu a oportunidade de eu conviver com muitas pessoas com deficiência, diversas deficiências, crianças, adultos. E aquilo me abriu para um novo mundo, né? Para um mundo adaptado, que é perfeito, porque as pessoas fazem tudo com adaptação. E isso me trouxe assim, muita informação e eu nem sabia o que estava por vir. Gente, que lindo. Caramba, o Dudu é espetacular, cara. O Dudu, ele é incrível. E aí? E aí, o que aconteceu, Mari? Aí, Renato, como eu disse lá no começo, eu tenho uma doença crônica, né? Eu tenho uma doença que me acompanha. A gravidez me protegeu da minha doença. Amamentar o Dudu me protegeu da minha doença. O amor sempre me protegeu. O fato, né, dele requerer cuidados, porque, afinal de contas, os primeiros anos de vida ali, primeiro são os primeiros 3 meses. Sim. Aí depois você vai para 1 ano. Aí depois os primeiros 3 anos, né? Porque tem que atingir as expectativas ali de curvas de crescimento, de aprendizado. A gente tinha que, né, ficava ali em cima, né? E fazendo bastante reabilitação, estímulos, até você fala, não, agora tá ok, né? Agora vai levar. Então, isso tudo me demandou bastante, a minha doença, né? Eu dava um jeitinho, né? Enfim, tomava um remédio, ia, começava o tratamento, parava, e, né? Enfim, meu intestino começou a sofrer e começou a dar sinais de que algo realmente não estava bem. Ele começou a me dar sinais de que algo estava muito mal. Eu comecei a emagrecer de novo e, em 2018, eu precisei fazer a minha primeira cirurgia. Eu fui fazer o exame que quem tem doença inflamatória intestinal comumente faz, que é a colonoscopia. E quando eu fui fazer o exame, a médica falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, seu intestino está fechando. Preciso falar com o seu médico, você precisa ficar internada. E foi o que aconteceu. Mas ainda pude ter um respiro, poucos meses, tentamos alguns remédios, mas não tinha jeito. Eu precisei fazer uma cirurgia. Eu precisei fazer uma cirurgia para tirar essa parte do intestino que estava fechada e seguir minha vida, né? E fiz. Em maio de 2018, eu fiz essa cirurgia. Saí da mesa de cirurgia com uma bolsa de colostomia. Nossa, eu tenho amigos que já usaram. E, puxa vida, eu realmente estava contando com aquele 1% de não colocar bolsa de colostomia. E teve que colocar. Porque, né, esteticamente, biologicamente, nosso corpo funciona de uma maneira diferente. E eu também voltei de novo ali a resgatar uma coisa que eu achei que tinha aprendido. Mas eu falei, pô, Deus, né? E aí, né? Já tinha passado por tudo isso, né? O Dudu, e agora mais essa, né? Aí, de novo, me concentrei e vi que não era esse o caminho. Caraca, e que essa adaptação ia ser benéfica para a minha vida. Ela me trouxe saúde, porque saí do hospital ostomizada, como se chama, e aí minha vida foi voltando ao normal, né? Fui recuperando minha saúde. E falei, pô, então, bacana, né? Porque, pô, uma pessoa que tomava um copo de água e já tinha que ir para o banheiro, e agora está conseguindo ter uma vida social de volta, então tá ok, né? Vamos embora. E fui seguindo minha vida. Porém, 3 meses após essa cirurgia, eu acordei com uma dor que eu nunca tinha sentido. E olha que a doença de Crohn já me causou muitas dores de barriga, dores no corpo. E essa eu nunca tinha sentido. Era uma dor aguda na barriga e muito estranha. Eu falei para o meu marido, me leva para o Santa Catarina, que é o hospital onde eu fui diagnosticada, porque eu tenho alguma coisa errada, não tá bom. E eu acho que eu tinha uma resistência à dor já. Por conta de tanta dor que eu passei, eu já não tinha muita noção, sabe? Nossa. Do quanto era muita dor ou pouca dor. Assim, E eu cheguei no hospital e me entreguei, porque eu estava já passando muito mal. E eu apaguei. Eu entrei em choque de tanta dor que eu tive. Caramba! E o que aconteceu comigo foi que eu tive uma perfuração intestinal. Eu tive uma complicação dessa cirurgia.
E essa perfuração fez com que eu tivesse uma infecção generalizada. Então, o meu caso se agravou demais. Meu Deus, gente. Eu entrei... Tá passando várias coisas. Calma, Enfim, calma. a gente vai falar daqui a pouco. É muita coisa mesmo, mas não se assuste. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. E o meu caso se agravou demais. Eu fiquei em coma induzido por 15 dias, eu tive falência múltipla dos órgãos, eu tive paradas cardíacas. Ixi, foi um auê, viu? Eu realmente quase morri, minha pressão não estabilizava e eu precisei de uso de muita noradrenalina. A noradrenalina é uma droga, né? Um remédio vasoconstritor. Então, o que ele faz? Ele pega a circulação de toda a extremidade do nosso corpo para manter o coração e o cérebro vivos. Então, ele puxa, ele faz uma drenagem do sangue ali e o coração bate, pressão estabiliza, cérebro funciona, que são os órgãos vitais. E foi o que aconteceu comigo. E eu tive falência múltipla dos órgãos, logo meu rim parou também. E começou a hemodiálise, meu marido já pensando onde ia me enterrar, mas ele não queria pensar nisso. Outro dia ele me contou, Mariana, eu tive que pensar nisso, assim, onde eu ia te enterrar. E eu falei, caramba, Eduardo, sério isso? Ele falou, sério, Mariana, porque imagina, eu fui assinei a autorização da sua hemodiálise, seu rim parou, a gente fala, mexeu no rim. Já era, né? Aí ele falou que conversou com a médica. Falou, tá, mas o rim dela parou, então minha mulher vai morrer. Ele falou assim, a médica falou, não é porque parou que não pode voltar. Então, a gente vai tentar essa hemodiálise, era um tratamento lá até novo, se você autorizar. E realmente funcionou, porque quando eu estava fazendo uma das sessões da hemodiálise, eu acordei. E eu acordei achando que eu estava andando de bicicleta. Porque eu vi aquela gira, né? Porque o nosso sangue vai passando pela máquina, assim, são uns giros, assim, que fica. E eu, muito doida dos sonhos que eu tinha, maluco, que eu lembro algumas coisas. Então, quando eu acordei e vi aquilo, o barulho, eu achei que eu estava andando de bicicleta. E aí eu tentava acordar e dormia, né? Aquele vai e volta. E eu tentava conversar com eles que estavam ali em minha volta, só que eu estava entubada e eu tentava falar. Eu não conseguia falar. E pedia água para o meu marido. E ele vinha assim, tipo, Mari, você está acordada? Eu quero água. Mas não saía, não saía. O que passava na minha cabeça não condizia com o que o meu corpo não respondia, sabe? Assim, é muito doido, é muito efeito de remédio. E aí passou os dias, né? Um pouquinho assim, de um dia para o outro, 2 dias, aí eu tive a extubação, eu lembro da extubação, e aí eu não conseguia falar, eu falava assim, bem baixinho, assim, a minha língua não funcionava direito por conta da intubação, então eu tive que fazer fono, tive que fazer vários exercícios para aprender a engolir, para aprender reaprender a falar tudo de novo. Mas, assim, isso tudo valeu porque eu estava viva. Eu estava viva e essa felicidade que eu senti ali naquele momento, da minha família, da equipe médica, daqueles enfermeiros que estavam cuidando de mim, o quanto eles torceram por mim. Sabe, aquilo tudo me tirou um pouco dessa realidade de dor e sofrimento e me levou para um lugar muito bom, do qual eu nunca vou esquecer. A sensação que eles me fizeram sentir, assim, foi muito, muito especial. E eu não tinha noção da gravidade, nem do tempo que tinha passado, né, comigo ali, enfim. E foram os dias que foram me mostrando realmente que eu tinha ficado em estado grave. Foi me mostrando também... Quanto tempo deu que você ficou desacordada? Deu 15 dias, porque a gente muda a intubação para traqueostomia, se não me engano, acho que com 17 dias, eu não sei. Mas eu estava assim, no limite para fazer para tráqueo. Entendeu? E aí tentou-se, né, diminuir a sedação para que eu acordasse, e eu acordei e consegui voltar a respirar. E aí, conforme foi eu acordando, entendendo que eu estava ali no hospital, porque, né, eu ia, minha cabeça era tipo um estilingue, né? Eu ia e voltava assim dentro dos sonhos que eu tinha para o que era a realidade, sabe? Eu não conseguia às vezes distinguir o que era. E aí comecei a entender, eles iam falando comigo, minha mãe estava viva na época, ia conversando, o Eduardo também conversando comigo, e eu estava com os meus pés e mãos enfaixados. Eu queria tomar água, por exemplo, mas eu não podia tomar água, porque quando a gente estuba, a gente não pode tomar água, porque senão pode ir para o pulmão, a gente tem pneumonia e o quadro regride, né? Mas eu tinha muita sede, eu lembro que eu tinha muita sede, tanto que hoje em dia
Tudo que eu faço, eu acordo e tomo água. A primeira coisa que eu faço é tomar um copo d'água. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Aí eu vi meus pés e mãos enfaixados. E eu também ainda não entendia, porque eu pedia para levantar, para lavar meu rosto, sabe? Eu queria água, eu queria ter contato com a água. E minha mãe: não pode levantar, Mariana. Seu pé... Ela tentava, assim, né? Coitada, de uma maneira falar. Só que eu, né? Minha cabeça no estilingue. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí, até que o médico veio e desenfaixou meus pés e minhas mãos. E aí eu vi. Nossa. Aí caiu a ficha. É Caraca, aflitante. é piada e não é de frio. Né? Eu sei que é bastante aflitivo e eu conto até com bastante detalhes, assim, mas é porque às vezes a gente passa por situações na vida e vê o sofrimento, e a gente tem sofrimentos de outra maneira e a gente também acha normal, né? E não é normal, a gente tem que prestar atenção para saber de onde a gente veio, para onde a gente foi, né? A gente tem que saber, né? Do A para o B, para onde a gente saiu, né? E quando eu vi os meus pés e mãos necrosados ali, tipo múmia mesmo, sabe que a gente vê na televisão, aí caiu a ficha. Eu falei: puxa, minha vida não vai ser mais a mesma agora. Não vai ter jeito, isso não vai voltar, né? E eu estava com com os dedos das mãos, minha unha estava pintada de rosa, assim, era muito horripilante a cena. E aí eu falei pro médico: você vai cortar? Você vai cortar, porque eu não vou ficar desse jeito. Aí: calma, Mariana, a gente está analisando, e não sei o quê. E aí, primeiro, eu amputei os dedos das mãos. Primeiro eu amputei todos os dedos das mãos. Não sei se vai mostrar. Gente, mas se você só está me ouvindo, vai lá no meu Instagram que você vê a minha mãozinha. E aqui foi um trabalho muito minucioso, porque eu realmente poderia ter perdido as minhas 2 mãos. E o médico, conhecendo a minha história, conhecendo, né, porque o Eduardo já tinha, né, falado: gente, não, ela vai acordar, ela vai viver, a gente tem o Dudu, ela vai voltar. Então ele já tinha também feito toda a preparação ali. E o médico falou: gente, eu não posso tirar a mão dela, né? Como que eu vou fazer isso? Aí ele chamou um colega e o colega fez esse desenho na minha mão, porque eu estava com muita necrose. E eles não tinham muita perspectiva. E hoje parece que eu tenho pouco, né? Que eu só tenho, para quem não está vendo, eu só tenho, na esquerda eu só tenho um pedaço da palma, na mão direita eu tenho algumas pontinhas de dedo, que são as falanges, eu não tenho os 2 dedões. E parece muito pouco, né? Mas hoje eu já tenho muita função com as mãos, e ainda bem que ele não amputou as minhas 2 mãos, porque é difícil. A parte das mãos é muito difícil. E alguns dias depois de ter amputado as mãos, eu amputei as 2 pernas abaixo do joelho. E como eu entrei na mesa de cirurgia nas mãos, assim, do tipo: a gente vai salvar o que der, então eu falei: então vamos, tô junto. Nas pernas, o médico já veio conversar comigo num tom diferente, porque eu só tinha necrose. Você também? Fica bem, tá tudo bem. Senão eu vou chorar. Sou forte. As pernas, acontece que eu poderia ter amputado só os pés, né? Porque eu tinha só necrose na palma, nos dedos, e só que o médico falou assim: então eu vou cortar assim, né? É uma conversa meio dura, mas enfim, eu também me coloquei ali. Eu estava consciente, entendeu? Eu acordei, eu entendi que eu estava no hospital, no estilingue do meu cérebro, mas pô, eu tô aqui, tá? Vai acontecer isso, então corta. O que importa é que você está viva naquele momento. Isso, e eu era muito racional, eu fui muito racional, assim, né? Nesses primeiros momentos, principalmente, porque eu queria voltar para casa. Eu queria voltar para casa, eu queria voltar pro Dudu, entendeu? Eu queria ficar viva, eu ia fazer o impossível para eu ficar viva. Eu vi que a equipe estava comigo, eu falei: então vamos junto, a gente vai viver, vamos viver junto, né? Vamos ver essa história junto. E aí eu fui topando tudo e conversando fortemente com a equipe, entendeu? E aí o médico veio falar: então vamos cortar no tornozelo, né? Que aí, enfim, só tá os pés. Eu falei: doutor, eu não vou conseguir andar desse jeito, não vai rolar. Ele, mas, né, tentando me convencer, ele falou: eu também ia te propor uma amputação mais alta. Eu falei: doutor, meu filho é paciente, né, do centro de reabilitação, que é a ACD. Eu vejo, não é essa amputação que eu vejo. Eu vejo os pacientes com amputação mais alta voltarem a andar, e eu vou voltar a andar. E aí, então, a gente fez uma amputação mais alta, ele se sentiu mais à vontade, falou: poxa, eu queria te propor isso, mas achei que você estava apegada. Eu falei: apegada a perna, não, doutor. Eu quero viver, bora. Eu quero viver. Vamos fazer. Eu quero viver. Isso vamos fazer, chama muita atenção. E eu vou voltar a andar, entendeu? Já, assim, de certa forma, eu já enxergava lá na frente. Porque eu sabia que não ia ser do dia para a noite, eu sabia que não ia ser fácil, mas o Dudu tinha me trazido toda essa informação, né?
do que era a reabilitação, do que eram os profissionais que nos reabilitavam, do que era aquele caminho. Eu tinha vivido anos dentro do centro de reabilitação, né? Eu tinha visto com meus próprios olhos e a informação aproxima, sabe? Isso foi uma constatação que eu fiz ali, porque diferente de quando eu tive o diagnóstico do Dudu, que eu não tinha informação, eu não sabia o que era, e eu realmente entrei em desespero e eu chorei incessantemente. Quando o médico falou que ia amputar, é lógico que eu tive meu momento de silêncio. Não é fácil a gente decidir, falar, cara, minha vida não vai ser mais a mesma. Eu entrei aqui com 4 membros e vou sair daqui totalmente diferente, né? Eu vou sair sem partes de mim, minha vida, como vai ser, né? A minha família, a minha convivência social, eu comigo mesma. Lógico que eu tive essa reflexão. Mas aí eu falei, não, vamos, meu marido comigo, o Dudu comigo, né? Eu falei, não, vamos que vai dar certo. E eu fui e tô aqui hoje. Muito bom, cara. Que legal, cara. Que legal. Eu queria, Mari, te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. A Palomita também não vai saber, porque eu quero contar isso aqui no podcast. A Mari, quando ela logo depois que eles saíram do... Você precisa de alguma coisa, Mari? Eu vou pegar um lencinho aqui. Peraí. Ajuda ali. Eu peguei. Tá bom. Quando a Mari saiu do hospital, né, pouco tempo depois que eles saíram do hospital, o Du, o marido dela, me ligou. E quando ele me ligou, ele falou assim, Renato, eu queria conversar com você, cara. Vem aí pra gente conversar e tal. E aí ele falou assim, cara, eu queria te agradecer, né, pelos vídeos que você coloca no YouTube. Lembra que a gente falou? Em vários episódios nós recebemos pessoas aqui que transformam as pessoas e não se dão conta pelo vídeo. Você faz isso também, Palomita. E aí ele me agradeceu, obrigado pelos vídeos. Mas os meus vídeos, assim, eram vídeos comuns, de 2 minutos, 3 minutos, falando de algum tema. Ele falou, não, eu quero te agradecer, porque eu não sei se você sabe o que aconteceu com a gente. Aí ele contou essa história, né? Porque eu tinha muita dúvida em relação a como seria ter um filho deficiente, porque nós como pais, nós defendemos muito os nossos filhos, e aí tendo um filho, né, com alguma deficiência, acho que esse amor aumenta mais, essa proteção e tal. Moral da história, eles marcaram de tomar um café comigo. E a Mari chega, aquela Mari que eu conheci na escola, de falar oi assim, ela chega com as mãos enfaixadas sem as mãos e sem as pernas numa cadeira de rodas, mas com um sorriso que não cabia no olho dela. E eu falei assim, e eu fiquei, né? Porque você olha, né? Você fica olhando, né? A gente treinou bastante isso pra Mari fazer palestra, né? E aí eu olhei e falei, cara, do que eu tô reclamando? Eu sei que, né, pra você, a gente conversa muito a respeito disso. Pra qualquer pessoa falaria, sei lá, nada a ver, né? Isso é um problema que ela teve, mas me chamou muito a atenção. E naquele dia nós conversamos e a Mari falou pra mim assim, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa história? E eu falei assim, Mari, na verdade ela já tinha isso no coração dela de contar isso para as pessoas. E eu falei assim, Mari, eu acho que você deve contar isso para as pessoas. Você deve contar essa história, porque essa história vai inspirar muita gente e muita coisa vai acontecer depois dessa história. Só, Mari, que todas as vezes que você contar nessa história, você vai ter que voltar lá. Você vai ter que voltar lá no dia que você recebeu o diagnóstico do Dudu, você vai ter que voltar lá no dia que você teve que decidir pelas suas amputações. E aí, nós desenhamos ali que ela voltaria para o mercado fazendo palestras. E aí eu fiz um treinamento de storytelling e a Mari foi nesse treinamento. E neste treinamento foi a primeira vez que a Mari escreveu. Então ela pegou as 2 mãozinhas assim. Foi mesmo. A gente tem isso, né? E foi muito... não chora. Gente, se eu vou começar a chorar aqui, vai dizer... Não, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu sempre lembro disso, né? E aí, naquele dia eu vi a Mari escrevendo, eu falei, cara, todo ser humano tem um potencial gigante, cara. E eu também me senti tão vencedor como você. Ai. Tá todo mundo chorando, gente. Corta pra mim. Caramba. Eu choro em... E aí, depois disso, a Mari se desenvolveu muito e tal. E aí, nós desenhamos que ela faria palestra, né? Que ela levaria esse talento dela para as pessoas. Aí nós começamos a desenhar a história dela, né? O arco do personagem, a jornada do herói da Mari e tal.
E cada momento da história dela era uma coisa mais incrível que a outra. Só que no meio dessa história, a Mari tinha um desejo de voltar a andar. E eu falei assim, Mari, eu acho que, sei lá, 2 anos você vai voltar a andar. Eu pensei, né? 2 anos. E de repente ela me aparece em pé. Com as próteses que ela ganhou da ACD e em pé. E eu olhei assim e falei, cara, é muita superação em cima de superação. Não sei se é a palavra mais adequada de usar, né? Mas é vontade. Em cima de vontade, em cima de desejo de viver e tal. E ela já tava andando. Desde então, Palomita, nós já fomos nas acho que em várias, né? Grandes organizações levando a história da Mari. E o fato de nós termos colocado o vídeo da Mari no YouTube, eu coloquei esse vídeo no YouTube, a Mari foi chamada pela ACD para fazer a abertura do Teleton. Eles são os garotos propagandas do Teleton. Por causa daquela história. Mas o que eu quero contar, que você não sabe, Mari, é o seguinte. Um dia você falou para mim assim, puxa, Renata, essas pernas me machucam. E eu olhei, e a perna da ACD é uma perna boa, né? É uma perna feita com muito amor, com muito carinho, mas ela não dava o conforto que a Mari precisava para a realidade dela. E ela falou assim, puxa, eu queria muito umas pernas, né? Olha aí, eu queria minhas próprias pernas. Pois é. E aí, cara, eu senti no meu coração que eu proporcionaria isso pra Mari. Eu ia dar um jeito de arrumar essas pernas pra Mari. E eu saí, eu pedi um orçamento muito, assim, falei, mas manda aí pra mim, deixa eu ver e tal. E ela mandou no meu WhatsApp um orçamento do médico, né? Pô, tal, as pernas custavam quase 50 mil reais. Falei, putz, cara, eu não tenho 50 mil reais, vou sair pedindo pros meus amigos. E saí pedindo pros meus amigos. Falei, cara, ela nem sabe. E eu saí pedindo, cara, quanto você tem? Eu dou 5 mil. Quanto você tem? Eu dou 20. Quanto você tem? Mas não dava os 47 mil, 45. Quanto era? 44, acho. 44 mil e pouco. Não dava os 44 mil. E aí, Palomita, eu quero falar mais pra você. O poder do relacionamento que nós tratamos aqui durante todos esses mais de 10 episódios que a gente tá tendo o privilégio de levar a nossa frequência. O poder do relacionamento. E aí eu sentei numa mesa para uma reunião de trabalho com uma empreendedora chamada Poliane Cardoso e falei para Poliane, falei assim, Poliane, você não sabe, cara, tem uma amiga, e assim, contei essa rápida história da Mari. Ela fez assim, Palomita, ela nunca viu a Mari. Ela falou assim, me dá aqui o orçamento. Eu falei assim, não, tá aqui, eu vou te mandar no WhatsApp. Ela mandou assim. Ela ligou pro médico na minha frente, assim, falou assim, oi, tudo bem, querido? Tudo, tá, pode fazer. E eu assim, eu na frente aqui, assim, ó. Falei, pode fazer. Ela vai, como assim? Pode fazer, não, eu vou pagar. Eu vou pagar. E aí, cara, eu falei, mano. Eu também falei, mano. Mano, foi a única palavra que eu E eu quero deixar claro, e quem me conhece sabe disso, mas pra você que não me conhece, não era eu que ia fazer. Às vezes não é você que vai fazer, mas é através de você. E nós ouvimos isso aqui no podcast. Não é pra você, é por você. É por você que acontece. A Chay falou isso pra gente, é por você que acontece. E aí a Poli pagou, ela pagou na sexta. Na segunda-feira, a Mari tinha uma consulta no médico. E a gente tratou tudo com o médico sem a Mari saber. E a Mari fez todas as medidas na perna, não sei o quê. Eles me enganaram direitinho. O protesista me ligou e falou assim, eu tenho um pé novo aqui, tô precisando de uma bia amputada. Porque você pode amputar só uma perna. Ele falou, mas eu preciso exatamente o que você tem, Mari. Você não quer vir aqui para eu testar em você e tal, um material novo? Ele é muito meu amigo também. Eu falei, claro, vou ir, né? Tô aqui de boa, vou ir então, beleza. E aí foi e tal, e ela provou as pernas e ele me mandava os vídeos. Falando, olha como ela tá. Cara, você não tem noção da alegria dessa mulher. Com as pernas que era dela e ela não sabia. Mas ele falou, são suas. Não, ele não falou, ele falou. Você nem sabe. Foi só essa reação de experimentar, achando porque que assim, a prótese que eu usava, que como o Rê falou, muito boa, só que é um pé fixo. Isso tem de diferente nas próteses. Então eu andava com o calcanhar, assim, eu andava igual um pato, assim. Tá.
E ele me colocou, essas próteses que eu tô aqui com elas agora, é um pé tipo um pogobol, assim, sabe? Ele dá um movimento. Ele fica macio, assim, tá. ele tem um molejo, uma flexibilidade. E lembra, eu colocava e eu sambava. E eu, olha... Você não sabia que era dela. E eu não sabia que era meu. Nossa. E eu, não, deixa eu ficar mais um pouquinho, não tira, tipo E ele tira falava doce assim, ó, da criança. ela falava assim, ó, falando. vai devagar. E ela andando rápido com o negócio. Caraca! Porque fazia muito tempo que eu não corria. Entendeu? Desde que eu amputei, eu parei, eu não corria. Porque o outro pé eu tinha que ficar andando assim, tof. E com esse, não. Eu tenho essa marcha mais rápida. Entendeu? Essa malemolência. Isso, e eu ficava, nossa, olha que rápido. Nossa. E assim, eu admirada com aquilo. E aí, não, mas agora a gente tem que tirar. E eu, poxa, tirando doce da boca da criança. E tem o assim, vídeo dela falando isso. Dela falando tem? isso. Né? Vou ter que tirar. Puxa, eu vou voltar pra E minha olha, realidade. eu não suspeitei, porque assim, esse meu amigo, ele é bastante discreto, assim, o Paulo, e ele fica com o celular bastante na mão, mas em nenhum momento eu suspeitei do tipo, por que ele tá filmando? Ou por que isso? Zero. Eu fui muito entregue também. E aí, entendeu? acho que em uma semana a prótese ficou pronta e nós fomos para um evento. Eu convidei a Mari para fazer um evento. Pois é. E eu ao tava vivo. na clínica, a Poliane me ligou. Mari, o Renato me falou da sua história. Você não quer vir contar essa história aqui? Porque eu tô fazendo uma série de lives e não sei o quê. E ela falou, o Rê falou mesmo que você entrar em contato. Claro, eu vou fazer. Vamos, que horas, onde e tal. Não, tô dentro. O Renato, né? Que o Rê, assim, o Rê falou, tô dentro. Eu falei, não, tá tudo certo. Não, então tá bom. Ela falou, então eu te espero, e né, você chega a tal hora, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Me passou o endereço e eu fui. E aí, no meio da palestra, eu pego e falo, olha, Mari, licença, tá? Mas eu acho que tá na hora de você ter, né, as suas novas pernas. Vamos fazer uma vaquinha. E ela odeia isso, odeia. Você vê a cara que ela fez na live. Tem também gravado tudo. Tem gravado, foi E eu ao assim, vivo. Renato, eu não acredito que você vai fazer isso. Não, vamos lá, se cada porque tinha quase 2.000 pessoas na live. E vamos lá, você pode ajudar e tal. E eu assim, Renato, não. Aí a Poliane, pra quem não Para conhece... doar R$15, ligue para 19. Não, e assim, e a Poliane é Poliane Cardoso, a rainha do ozônio. Doutora Poliane Cardoso. E aí a Poli falou, não, eu vou dar, Paulo, vem pra cá. E eles não perceberam, nem o Du, nem o Dudu perceberam. Quem é Paulo? Quando o Paulo entrou, e ela falou assim, as suas pernas já estão aqui, você vai colocar agora. Aí eu vi o amado Paulo de Almeida. Paulo pé de ativo, Almeida. gente. É, Fazendo propaganda. pé ativo, pode não, fazer. Eu desacreditei. Eu desacreditei que o Renato me enganou o tempo todo também, assim. E ele estava com o orçamento o tempo todo, e eles ligaram, e o Paulo me ligou e eu fui. E que eles estavam conectados, nunca. Porque para mim, cada um estava numa ponta, sabe? Cada um tava foi o choque de vários mundos ali, né, Mari? Foi, e eles estavam todos conectados e... Ainda bem que não estavam me passando para trás. Foi por uma boa intenção. Foi incrível, foi... Nossa. E aí a Mari colocou e saiu de lá nesse dia com as pernas. É isso que eu queria te contar, Mari. Quando vocês me mandaram aquele orçamento, eu falei assim, cara, vai ser por mim. Né? Não fui eu que paguei, foi a Poliane que pagou sozinha. E a Poliane é uma mulher de alta performance, uma empreendedora que a gente precisa trazer aqui no primeiro podcast para ela contar a história dela, porque... Ela tem uma história com depressão, eu também ajudei a Poli no começo da carreira dela. O primeiro vídeo que ela gravou, eu que orientei ela a utilizar o Storytelling, ela estava na França, enfim, essa aí é outra história. Mas ela tem uma força muito grande. E a Poli, nós temos que agradecer. Eu agradeço muito a Poli, sempre que eu lembro. E essa perna, Mari, trouxe muita mobilidade para você, muita. O que mudou? Me trouxe qualidade de vida, me trouxe mais conforto, me trouxe mais possibilidades de eu poder andar mais, porque quando eu protetizei, né, quando eu voltei a andar com as pernas, me trouxe bastante autonomia, né, porque eu estava dependente muito do meu marido, até para ir no banheiro, porque o meu banheiro da minha casa não é adaptado. Então, né, para fazer a transferência, coisa e tal. Então, a prótese, nossa, me trouxe muita autonomia, muitos lugares na minha casa que eu não estava frequentando. Até com a prótese eu conseguia. Mas essa prótese agora me traz uma permissão de eu ficar o dia inteiro de prótese. E eu nem percebo, sabe? Assim, eu coloco as minhas próteses quando eu acordo para eu sair da cama, aí eu faço a minha higiene, aí eu vou me trocar, geralmente eu tenho que tirar as próteses para me vestir com mais facilidade, coloco as próteses de novo e só vou tirar
no final do dia. Antes de dormir. Entendeu? Então, assim, aí eu fico, ando pra lá e pra cá. Quando eu saio, eu já não levo cadeira de rodas, que antes eu legal. levava. Entendeu? Que eu ficava insegura, que eu falei, gente, eu vou cansar, sabe? Vai chegar uma hora que eu vou arriar e eu vou precisar da cadeira de rodas. Então, eu saía andando, mas eu levava minha cadeira de rodas. Hoje em dia, não. Hoje a gente só leva a cadeira do Dudu, então isso também facilita bastante, né, no nosso passeio em família. As questões arquitetônicas da cidade são fatores que são limitantes para a gente. As próteses, agora, como são, também me dão autonomia nesse sentido, de subir degraus com mais facilidade, entendeu? De andar longas distâncias e delas serem mais leves, né? E terem um visual incrível. Depois eu tenho que mostrar. São rosas, brilhantes. E aí, tudo isso. Eu ainda não coloquei o salto, porque eu preciso aprender a fazer um ajuste, mas logo estarei de De salto, que é isso, não vejo a hora. Mari? Que é isso? Então, ó, Polly, fica o nosso sinta a nossa energia aí de agradecimento. Eu tô sem palavras, literalmente. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa assim, Rê, Diga só lá. desculpa, Parabéns. porque, por exemplo, assim, para todas as vezes que eu fiz palestras com o Renato, para todas as oportunidades que eu falo, Renato, tal pessoa me chamou e não sei o quê, para fazer a abertura de Teleton, que o pessoal gravou com a gente foi no palco ao vivo, com, né, vários artistas, para fazer capa de revista, que eu já fiz, para gravar podcasts, enfim, para enfrentar os mais diversos públicos, né, que a gente enfrentou junto ou separado. E para ter ido também a convite da Poliana para fazer essa palestra, teve um fator muito importante do Renato. Aí, ó, a troca. Porque o Renato, sempre que eu falava, tal pessoa chamou, eu vou fazer isso, tal coisa, ele falava assim para mim, bem calmamente, na voz serena, Mari, esteja pronta. Entendeu? Eu tenho vários áudios dele falando isso. Mari, esteja pronta. E eu também só estou aqui hoje porque eu me sinto pronta, entendeu? Sinto pronta para aceitar esses convites. Tanto que a vida me faz, como os convites que as pessoas me fazem. Isso é demais, né, Mari? Mas daí, Mari, você com as amputações, você teve que se aposentar, certo? Se aposentou. Eu quero contar essa história. E aí você confirma, porque essa, Palomita, é demais. Para mim, eu me sinto muito honrado de fazer parte disso. Aí ela se aposentou. Se aposentou porque invalidez, né? Sem parte das duas mãos, sem as pernas, invalidou. E aí nós começamos a fazer palestra, mas tinha alguma coisa que incomodava a Mari. Alguma coisa que faltava ali. Pois ela recebeu um convite para voltar a trabalhar. Mas para voltar a trabalhar, ela precisava abrir mão da aposentadoria. E ela foi lá no médico do INSS? Não, aí foi o médico do trabalho. Médico do trabalho. E aí falou assim, eu quero assinar que eu sou apta. Aí o médico olhou, falou, tem certeza? Absoluta. E ela assinou, eu sou apta. E aí o meu recado, com muito amor para todos vocês que estão nos assistindo, todos nós somos aptos. E Mari, eu te agradeço por isso, porque sempre que às vezes eu penso em desistir, sempre às vezes que as coisas ficam difíceis, eu lembro, eu sou apto, depois que você me contou isso. Quanto tempo faz isso? Faz 45 dias. 45 dias. Meu Deus, mas foi ontem, então. Que ela voltou, então. Hoje eu faço 45 Uau, dias que tô aplausos, trabalhando. Aplausos! Opa, não é essa aqui, peraí. Oh, meu Deus do céu, Palomita, você me deixa inseguro assim. Palmas, por favor. Ai, Ô, Mari, são muitas histórias. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco nesse meu primeiro podcast. Eu sei que sempre você topa, conta sempre comigo, mas antes de encerrar, se deixar, a gente fica aqui até as 9h30 da noite. Obrigada, eu tô refletindo por muita coisa que muitas vezes a gente pensa em desistir de coisas tão pequenas, ou às vezes reclama de problemas e a gente não faz ideia os problemas que as pessoas enfrentam, o quão forte a gente pode ser. E obrigada por isso. Eu vou voltar para casa refletindo muita coisa sobre a minha vida e principalmente a gratidão. Que legal. Ninguém precisa passar pelo que eu passei, ninguém precisa para ter esses diagnósticos complexos ou situações difíceis para se permitir, né? Além de eu ter recebido a proposta de trabalho agora,
por ser pessoa com deficiência adquirida, mas eu sou uma mulher de 40 anos e mesmo assim eu estou apta. Sempre estaremos aptos. Que incrível, Mari. A tua história é muito, 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 muito incrível. Você tinha que estar aqui, Palomita. Era você que tinha que estar aqui, entendeu? Por isso que eu quero você aqui. Nós temos uma missão, né? Nós que estamos na internet temos uma missão e muitas vezes a gente pensa em desistir. Muitas vezes nós estamos em rodas que nós às vezes não nos sentimos aptos, né? Mas nós precisamos ser persistentes. Nós não podemos desistir. Enquanto você vai fazer a última pergunta, eu quero... Lorena, chama eles ali fora, porque eu quero encerrar, eu quero chamar todos eles aqui na hora de encerrar. Mas antes disso, Palomita tem a pergunta final. A famosa pergunta do meu primeiro podcast. Uau. Fazer algo novo pela primeira vez. Nossa. Qual será o seu próximo primeiro? Puxa vida. O que você pensa em fazer aí? Pela primeira vez. Olha, assim, eu gostaria muito de poder ter a minha história sendo contada em filme, documentário, sabia? Eu gostaria muito que isso ficasse Netflix. para a Legal. eternidade. Fica a dica! Fica a dica. Olha aqui, meus olhos, os olhos do Renato, os olhos dela. E olha que ela já sabia o final da história. Fica a dica aí, né? Isso é muito legal, muito legal. Eu quero chamar aqui. Vem cá, Dudu. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui vocês. Deixa eu mostrar. Põe aqui, Rafinha, por favor, ó. Esse aqui é o Dudu. Cadê o Dudu? Pode vir aqui, Dudu, por favor. Aê, esse é o Dudu. Esse é o Dudu. Fala oi aí, Dudu. Oi. Aê, sim, Dudu. Essa é a família. Essa é a família Buscapé. A família Buscapé. Ô, Mari, eu quero pedir pra você ficar em pé para as pessoas verem a sua prótese. Olha só. Que ela não é fraca, não. E aí, Dudu? Fala aí, Dudu. Você joga bola, não? Quero ver você jogar comigo, que eu sou quase profissional, Dudu. Olha aqui, ó, olha o estilo. Eu vou mostrar o meu tênis que eu ganhei do meu marido. Rosa choque! Que isso? Meu, que chique. Que é isso? Você sabe, ô Palomita, nós vamos nas empresas fazer palestra, e aí, quando a gente chega lá na empresa, o Du, ele entra feio e sai lindo. Porque as mulheres ficam doidas e falam, isso que é homem, isso que é marido, entendeu? Porque o cara não é fraco. E esse cara aqui é meu amigo, Dudu, certo, Dudu? Esse cara é meu amigo. Nós queremos agradecer mais uma vez vocês. Obrigada, Mari. Muito obrigado. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Palomita. Obrigado. Tchau, Mari. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu.